Diversas vezes ouvimos falar em comunismo e socialismo, e apesar de ambos serem falados como sinônimos, têm suas diferenças, e é sobre isso que vamos falar nesse vídeo. Então já se inscreve no canal e deixa o seu like para estar nos ajudando. 10 mil reais em um mês vendendo canais de YouTube. Isso mesmo, esses são alguns prints de vendas que fiz pelo WhatsApp e Mercado Livre. E o melhor é que por enquanto poucas pessoas conhecem esse mercado. Se você quer saber como eu fiz e como você também pode estar fazendo sem investir R$1 em tráfego pago, clica no primeiro link da descrição e saiba mais. Até hoje, muitos acham que o comunismo surgiu em função das reflexões de Karl Marx, mas essa ideia de que o surgimento foi devido apenas dessas reflexões pode ser vista de outras maneiras. Basta você pensar no comunismo enquanto experiência socialmente vivida e analisar que muito antes outros pensadores tinham ideias parecidas, como por exemplo o filósofo Platão, que na Grécia Antiga buscou arquitetar uma forma de governo ideal onde a propriedade privada e as famílias seriam extintas. O fim da família e da propriedade reforçaram um ideal de comunidade que colocariam em segundo plano os interesses individuais e familiares. A união sexual deveria ter caráter temporário e a criação dos filhos seria de responsabilidade do Estado. Sem abordar a questão do escravismo, o pensamento platônico não tece uma crítica total aos valores de sua época. Certo, agora você viu que mesmo antes do Karl Marx já haviam ideias parecidas com essas e que formaram o comunismo. Mas de forma mais simples e objetiva, quais são essas ideias e quais são as principais características do comunismo? Fim da propriedade privada. Uma das ideias do comunismo é que os meios de produção como fábrica, minas e outros fossem de propriedade de todos os cidadãos. De acordo com a filosofia comunista, se todos passassem a ter acesso aos bens produzidos, as desigualdades seriam eliminadas, e isso faria com que a oposição e a rivalidade entre as classes e grupos sociais desaparecessem. Igualitarianismo nas classes sociais. No comunismo, a diferença entre classes sociais deveriam ser extintas, e todos os cidadãos terem a mesma condição que todos os outros, ou seja, não existiriam pobres e ricos, e que todos deveriam trabalhar e compartilhar tudo o que fosse conseguido com o próprio esforço. O resultado do que fosse produzido deveria ser dividido entre todos os membros da sociedade. Todas as pessoas deveriam ter os mesmos direitos. O objetivo principal do comunismo era alcançar a igualdade de direitos. Capitalismo nunca mais. O comunismo também visava acabar com o capitalismo, onde, como já foi falado, não existiriam propriedades privadas, nem diferença de classes sociais, acreditando que o capitalismo fomentava a desigualdade e injustiça social, e a mão de obra era utilizada como se fosse comercializada, pois viam que a burguesia detinha terras e a maior parte da riqueza gerada, enquanto ao proletariado só restava sua mão de obra que era comercializada e vendida, e muitas vezes recebia mal pelo seu trabalho e eram tratados como servos. O comunismo idealizava que ao fim do capitalismo, tudo isso acabariam em todos viverem com os mesmos direitos e condições. Bens produzidos seriam distribuídos conforme a necessidade de cada indivíduo. No regime comunista, tudo que fosse produzido seria distribuído conforme a necessidade de cada um, ou seja, não importa se você trabalhou muito ou pouco, você receberá o que precisa, somente. A teoria comunista de Karl Marx seguia o seguinte princípio: de cada qual segundo sua capacidade, a cada qual segundo suas necessidades. A mensagem a ser passada com essa frase é a seguinte: de cada qual segundo sua capacidade, ou seja, cada pessoa trabalharia com a atividade que amasse, pois entendia-se que, dessa forma, desempenharia muito bem sua função. Com a felicidade de poder usar suas próprias habilidades para ajudar a comunidade, as pessoas ajudariam a economia a prosperar. A cada qual suas necessidades. A comunidade ficaria encarregada de cuidar daqueles que não estivessem aptos a trabalhar. Os bens e serviços seriam distribuídos a todos conforme a necessidade de cada um. Segundo o comunismo, o povo deveria ter o poder e, com isso, ser proprietário da própria mão de obra e dos bens produzidos por ela.
Sendo assim, a distribuição desses bens seriam feita a partir da autogestão, abolindo então a necessidade de um governo. Mas afinal, qual a diferença entre comunismo e socialismo? Agora que você sabe as principais características do comunismo, ficará mais fácil entender sobre o socialismo e a diferença entre ambos. Apesar de que o comunismo e socialismo sejam tratados como sinônimos frequentemente, eles possuem diferenças. Na teoria marxista, o comunismo é a etapa final da evolução humana, e que o socialismo é uma etapa de transição para se chegar nela. No sistema socialista, o Estado e o governo se mantêm no controle da vida social. Contudo, diferente do capitalismo, o Estado seria conduzido pelos trabalhadores e a produção e distribuição de bens controlados nas mãos do governo, que organizaria um sistema de igualdade e cooperação. Ou seja, o socialismo seria um sistema implantado para se chegar ao comunismo, onde o Estado ainda estaria presente para distribuir os bens produzidos pela população, mas que depois o Estado seria abolido, ficando assim só a população para produzir, distribuir e regulamentar o que fosse preciso. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal para receber mais conteúdos como esse. É isso e até a próxima.